Paz e graça. Às vezes pensa que é fácil gravar um vídeo, ainda mais falando em Deus, a quantia que o inimigo atenta. E ainda às vezes para as pessoas não darem a mínima. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Essa mensagem vai chegar onde tiver que chegar e para quem tiver que ver. E é para curar coração. Continuando a mensagem que eu já falei antes, sobre a pregação de João Batista num vídeo, onde se pode tirar muitas lições, mas eu tirei uma parte. Depois da pregação de João Batista, eu falei do João da Testemunha de Cristo e o batismo de Jesus, que Jesus se batizou com 30 anos. E depois que a pessoa se batiza, acha que só terá vida, vitória, vitória, vitória. Não, vem luta. Veja aqui, ó, que depois do batismo de Jesus, ele foi tentado pelo diabo. Mas diz que ele foi levado pelo deserto para ser tentado pelo diabo, pelo inimigo das nossas almas. Mas quem o levou foi o Espírito Santo. Então, até mesmo nisso, foi a vontade de Deus, porque ele foi tentado, mas foi aprovado. E assim, então, depois do batismo, seremos tentados. Não será só vida boa, vida mansa. Quem disse que servir a Cristo, servir a Deus é só vida mansa? Não, há muitas lutas, pois Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Mas aqui sobre a tentação de Jesus, que o inimigo tentou, em Mateus 4, do 1 ao 11. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Em outro evangelho, vemos que diz pelo Espírito Santo. Então, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador aproximou-se e lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você vê aqui que às vezes o inimigo usa a palavra de Deus mesmo contra nós. Se ele usou contra Jesus, que era o Filho de Deus, que dirá nós, e muitos caem, muitos têm caído, acreditado, não sabe como lutar com o inimigo. Mas Jesus tinha a resposta, e pela Bíblia mesmo respondeu. Igual hoje em dia diz para nós, ou para mim mesmo pode pensar: ué, se você serve a Deus e fala de Jesus porque você é pobre, porque não tem isso, não tem aquilo, não é preciso estar mostrando isso. Eu nem busco riqueza perante Deus, é que eu falo. Eu não quero riquezas do mundo. Deus me dando o necessário está bom. Como diz Davi, para que eu não me dê muito, para que não venha se desviar. Na abundância, e não me dê pouco, para que eu não venha me dingar. Eu também quero o necessário de Deus. E também não é necessário estar mostrando poderes, estar revelando as coisas, estar provando, para mostrar que é um homem de Deus, que está servindo a Deus. Muitas coisas que fazer por aí é coisa de homem. Você não precisa estar provando com isso. Com o teu testemunho você prova que é um homem de Deus. Pelos seus frutos o conhecereis.
de Jesus, frutos de testemunho, frutos de almas, que mesmo tá passando algo, barulho aí fora, mas o que tiver que fazer, a missão que Deus tem para me fazer, eu farei. Isso daqui eu não tô fazendo para me aparecer, mas para parecer Jesus, para fazer parecer a palavra de Deus. Bom, Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra é essa, a Bíblia. Bíblia, muitas vezes as pessoas citam várias coisas, mas a Bíblia ele não cita que é dar conselhos, mas conselho de homens. Medite nessa Bíblia, na palavra de Deus, seja você cristão ou não, seja você evangélico, católico, qualquer outra religião. A religião não salva ninguém. O que salva é o Evangelho de Jesus Cristo. Não há outro igual a ele. Continuarei batendo nessa tecla até quando Deus permitir. E depois acha que o inimigo desistiu, quem não conhece a Bíblia? Não. Mas muitos já ouviram dessa passagem. Mas olha, então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Lhe disse: se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Você não precisa se jogar de um lugar para mostrar que está servindo a Deus, para dizer: Deus vai me livrar se fizer isso. Se você às vezes faz essas coisas, não é questão de fé, é questão que você está tentando a Deus. É fazer a vontade de Deus. Medite nessa palavra, busque o reino de Deus, e não só para você. Você tem que ser usado também para ganhar almas, pregando a verdade. Estou falando com você. Se você é cristão, hoje você tem que dar frutos, dar bom testemunho. Sobre essa tecla que eu ainda estou batendo, bom testemunho. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. E aquele o diabo chegou naquela parte de oferecer a glória desse mundo para Jesus. Jesus veio como homem. Jesus é o dono de tudo. Mas dos céus e até mesmo da terra, mas por causa do pecado, o diabo quer dizer que o mundo é dele, e porque as pessoas têm feito a vontade dele mesmo, parece que ele está fazendo uma grande obra de destruições mesmo na terra. E muitos se vendendo por muito menos. O diabo tem feito essa proposta para muitos, para cristãos ou para os do mundo. E eles têm caído, se vendido por dinheiro. E até os religiosos tem deixado o dinheiro dominar as coisas do mundo, a riqueza, o poder, a fama. Estão aceitando. Não é Deus que está dando, mas muitas vezes é Satanás. Mas Jesus não aceitou isso, não. E aqui o diabo disse, quando ofertou isso daí, ele disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. E muitos têm preferido
adorar a carne, adorar o inimigo, do que a Deus. E até mesmo cristãos por fama têm feito coisas não para adorar a Deus, mas para fazer fama. Temos que honrar a Deus em todo lugar. Se tentarem nos pegar, oferecer pratos do mundo, nós cristãos não podemos aceitar. Temos que dar bom testemunho de Deus. Mas Jesus disse assim, lhe ordenou. Jesus disse, ordenou ao inimigo, veja o que ele disse: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor Deus adorarás, só a ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Depois que Deus deu forças para Jesus aqui, que Jesus confiou em Deus, Deus mandou os anjos para o servirem. Depois ele recebeu de Deus as bênçãos de anjos o servirem. Você quer ser servido por anjos aqui ou na eternidade? Na eternidade diz que o próprio Jesus, para quem ir com ele, ele vai servir um banquete. Ele vai nos servir, os que forem com ele. Bom, essa palavra simples, dá para tirar várias lições dessa palavra. Leia, medite, peça para Deus dar entendimento e aprenda mais. Até aqui é essa palavra. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Deus abençoe quem guardar estas palavras e meditar. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida. Você cristão, que comece a fazer a vontade de Deus. E você que ainda não é cristão, buscai ao Senhor, diz a Bíblia, enquanto se pode achar, e invocar enquanto está perto. Se arrependa de seus pecados. Se batize nas águas e receba o Senhor. E tenha força, bom ânimo na caminhada que iniciará, mesmo que tentações, provações venham. E se elas estão vindo na tua vida, continue firme. Até.